Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar esse culto de adoração a Deus na escola dominical esta manhã. Convido a todos a fecharem seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Ó Pai, nós te damos graça por este dia que o Senhor nos concede. Agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela paz, por esse momento de comunhão, ó Deus, entre irmãos, onde nós viemos aqui ser primeiramente a bênção e receber do Senhor também a bênção para as nossas vidas. Venha Deus visitar cada coração esta manhã. Permita, ó Pai, que nós saiamos daqui edificados pela Tua Palavra. Permita, ó Pai, que nós venhamos a aprender mais de Ti através dos estudos que aqui nós fizermos. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está, seus familiares, e que nós, ó Deus, tenhamos essa consciência de sempre estarmos gratos a Ti. Em tudo lhe damos graças e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Salmo 31. Vamos ler a uma só voz, do versículo 1 até o 9. Salmo 31, versos 1 ao 9. Leiamos. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as oculta me amarram, pois Tu é minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Até aqui, irmãos. A palavra de Deus nos dá bons sinais daquilo que nós enfrentamos durante muitos dias, e principalmente o ano de 2020 que nós deixamos, mas nós tivemos muitos atrasos nas nossas vidas, e aprendemos coisas muito importantes, que é o nosso descansar no Deus que a tudo pode. Nós vemos aqui um salmista passível de uma doença que muitas vezes nós não percebemos e muitas vezes não aceitamos. Um tema sensível, mas atual, antigo, tema sensível chamado depressão, uma doença que acomete a todos, a muitas pessoas, inclusive cristãos. Todo ser humano é passível dessa doença. Nós tivemos muito medo, muita preocupação, incertezas, muita incerteza, tristeza, derrota, muito pessimismo, muitas notícias ruins durante o ano que nós passamos, tragédias e mais tragédias. Tudo isso traz no nosso coração, na nossa mente, essas preocupações a ponto de chegarmos a ver irmãos com depressão, que trata-se de uma doença. Aqui as causas podem ser das mais variadas, muitas vezes orgânicas, outras vezes psicológicas, mas também espirituais, podem ser espirituais. Então o salmista nesse texto,
ele relata seu estado de espírito e verifica que ele não tem forças por si próprio. Convido os irmãos ainda a ler, nesse mesmo texto, os versículos 10 ao 13. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Você deve conhecer alguém assim, não é? Algumas vezes da própria família. As pessoas desorientadas, se sentindo como esse salmista, como um vaso quebrado. Como um vaso quebrado é algo inútil. Muitas vezes, as grandes motivações dessa doença, da depressão, é se sentir inútil. Isso tem ocorrido, e muitas vezes dentro das nossas igrejas. É algo indesejável, quando nos sentimos depreciados, preteridos, esquecidos, e é nesse momento que chega a depressão. A tristeza da alma, a falta de vontade. No versículo 13, o salmista, ele se sente ameaçado. A ameaça gera, além do medo e da angústia, a depressão, que por sua vez, também faz enxergar tramas contra nós, que nada tem a ver com a realidade. Saímos de um campo real para um campo obscuro, perigoso. É tudo causado pela depressão. No versículo 10, fala sobre o pecado. O pecado pode gerar depressão. O salmista reclama dos ossos que consomem, que se consomem. Os ossos são as últimas coisas do nosso corpo a se deteriorizar. Mas o pecado acelera esse processo, trazendo a desintegração do corpo e também da alma, consequentemente atingindo todo o nosso ser, toda a estrutura que Deus mesmo criou. A depressão traz isso, tem muita gente sofrendo disso, tem muita gente acamada por isso, tem muita gente sem força. É como um câncer na alma, dia a dia vai minando as forças. É um tema sensível, mas muitas vezes esquecido, e o cristão passa por isso. Temos exemplos na Bíblia. No sentido espiritual, essa doença pode ser vencida, irmãos. Nos versículos 14 e 15 desse mesmo salmo, o salmista diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Tirar o peso da angústia dos ombros e colocá-los aos pés da cruz de nosso Senhor, crendo que Deus irá tomar as rédeas das nossas vidas, dará rumo a ponto de nós podermos vencer essa barreira tão terrível, tão difícil, que muitos são acometidos. Crer no compromisso de Deus. Veja no versículo 16 e 17, irmãos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Uma coisa é certa, irmãos, Deus nunca deixa de atender àqueles que clamam por seu nome, para aqueles que o invocam. Crer que Deus é capaz de nos livrar. Versículo 19 e 20, irmãos. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem,
da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás das contendas de línguas. Crer que Deus é capaz de nos livrar de tramas de homens todos os dias, sem nenhuma preocupação. Nós não percebemos que Deus nos livra de ciladas arranjadas pelos homens. Coloque sua confiança em Deus. O momento é difícil, o tempo que nós estamos vivendo é difícil. Viver recluso não é fácil, distante então é mais difícil ainda, principalmente de familiares e amigos. Deus restaurou o salmista, e essa é a mensagem para hoje, uma mensagem de restauração. Uma mensagem que traz conforto àqueles que pensam não conseguir vencer essa doença, a depressão. Quando o salmista identificou as causas de sua depressão diante de Deus, isso possibilitou ele trabalhar com oração, com arrependimento, consagração e confiança. É o que diz o versículo 24: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Descansar em Deus. Descansar em Deus. O profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, os irmãos podem acompanhar, no versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19, ele também passou por esse momento tão depressivo da sua vida. Depois de estabelecer, com a ajuda de Deus, uma luta difícil contra os profetas de Baal, no qual se saiu perfeitamente vencedor, ele ficou bastante desanimado, bastante deprimido. O versículo 4 do capítulo 19, 1 Reis, diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu para si a morte, um sintoma de depressão, oprimido. O Senhor manda sair, disse-lhe Deus: sai, no versículo 11, não há mistério, basta sair, descansar em Deus. Deus, meus irmãos, não nos planejou para a depressão, para o desânimo. Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? Versículo 9. Quando estamos deprimidos, nós não ouvimos a voz de Deus. Versículo 12. Quando Deus murmura, Elias não ouve. Nossa vocação é para sermos elementos de unção e bênção para outras pessoas. No versículo 15 a 17, Deus diz: unge a Azael, a Jeú ungirás, a Eliseu ungirás. Deus está sobre os nossos inimigos, pois foi Ele mesmo quem ungiu os reis que destruíram ameaças feitas a Elias. E mesmo assim, ele veio a ser oprimido, a ficar depressivo diante das situações e circunstâncias que estava vivendo. Nós podemos nos consolar entre nós mesmos quando perseguidos com os nossos irmãos espalhados aí ao redor do mundo. Mas o melhor consolo é diante dos pés do Senhor. E é ali que nós devemos depositar toda a nossa confiança, descansar em Deus. Existem as depressões espirituais que devem ser tratadas, irmãos. Mas tem que tomar cuidado, cautela, que as ameaças não tirem a nossa confiança no cuidado de Deus para cada um de nós. Descansar nele, porque nós não estamos à mercê de engrenagem de uma vida que está solta. Tem um comandante, nós devemos nos entregar a ele. Quando estiver em depressão, nós podemos lembrar de um pensamento anônimo que diz: cada dia é um novo começo, uma nova esperança para quem crê naquele que faz tudo de novo.
depende muito da gente. Sair para fora da caverna e esperar que Deus tome o rumo, dê o rumo nas nossas vidas. O primeiro passo depende só de nós. Venha para fora. Não permita que problemas possam tirar sua vocação de ungir e de ser bênção nas vidas das pessoas. Meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Não é uma mensagem de reconciliação, porque somos reconciliados já com Deus, através de Cristo. Mas nós somos muitas vezes atormentados pelos reveses da vida, e isso tem enfraquecido a fé de muitos crentes. Que Deus possa nos ajudar a ter essa convicção de que nós não estamos abandonados. Amém?